Aleluia. Irmãos, você sabe que você é preparado para um propósito certo? Nós vamos iniciar a campanha falando sobre canelas. E a canela, ela era um dos ingredientes que era fundamental para fazer o óleo da unção. E você entende que assim como a canela, ela era um ingrediente para o óleo da unção, você tem parte e você é importante. Você é a parte de alvo para aquilo que Deus tem sobre a vida das outras pessoas. A canela, ela era um ingrediente. Glória a Deus. A canela, ela era parte, um dos ingredientes para o óleo da unção. Óleo da unção esse que ungiriam lugares aonde nós declararíamos que a partir da unção aquele lugar não era mais simplesmente um lugar. Aquele lugar, a partir da unção, seria o lugar do Senhor. Óleo da unção este que ungiriam líderes, reis, que governariam sobre nações, sobre pessoas, sobre a direção de Deus. Óleo da unção este que ungiriam profetas, que levariam a voz de Deus para o povo. E assim como a canela é um ingrediente para o óleo da unção, você é um ingrediente do céu na vida das pessoas. Porque quando a gente fala de canela, a gente está falando sobre algo agora do presente, mas também sobre algo do futuro. Porque o Senhor, Ele te ungiu, Ele te escolheu para que você pudesse ser aquele que vai alcançar as outras pessoas. Então não é só ser o óleo da unção, mas vai ser o óleo da unção que vai ser derramado sobre outros. Uma vez eu disse aqui que o salmista ele fala assim: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E que nessa noite o Senhor possa preparar essas mesas diante de nós, para que nós nos assentemos. Eu confesso que todas as vezes que eu vou sentar para comer com o pessoal lá do trabalho, eu falo assim: Senhor, Jesus, que essa mesa seja uma mesa de cura. Senhor, que essa mesa seja uma mesa de salvação. Jesus, não deixa, Senhor, eu assentar sobre essa mesa. Jesus, para ter conversas que não te agradam. Mas, Senhor, Tu és o principal convidado, Jesus. Que o Senhor possa preparar uma mesa onde nós formos, para que o óleo do Senhor que já está sobre você possa repousar sobre a cabeça de outros que ainda não entendem e não compreendem que são ungidos pelo Senhor. Porque não é só sobre o agora, é sobre o depois. O Senhor te ungiu para que você ungisse outros. Aquilo que está sobre você é para transportar sobre a vida dos outros. E o que você tem feito com aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida? A partir do momento que esse óleo da unção, ele é derramado sobre um lugar ou sobre alguém, eu estou declarando que aquele lugar pertence ao Senhor. Sabe por que Satanás ele tem conseguido, conquistado e adquirido territórios espirituais? E eu digo assim, casas, pessoas, porque nós não declaramos que essas pessoas pertencem ao Senhor. Nós estamos com um mural ali, aonde nós estamos escrevendo pela fé, crendo que no dia 30 desse mês, a pessoa que a gente escreveu o nome vai estar sentada aqui nessa cadeira com a gente. E Satanás, ele tem avançado e ganhado e conquistado territórios porque nós não entendemos quem nós somos. Eu sou ungida pelo Senhor. O óleo da unção está sobre mim. E se o óleo da unção está sobre mim, eu preciso ungir aonde eu moro e declarar: Senhor, até aqui Satanás teve espaço, legalidade, poder para agir e fazer o que ele quisesse. Mas a partir de hoje, Senhor, eu unjo este lugar e declaro que este lugar é teu. Não me importa onde você for, não me importa o que eles façam lá dentro. A partir do momento que você declarou que aquele lugar é do Senhor, é do Senhor. Eu me recordo de uma vez que o Senhor disse assim: esse terreno não é terreno de Satanás, é meu. Aí eu falei: o terreno, Deus? Aí o terreno físico? Aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, me ajuda isso, a minha cabeça é meio complicada. Esse terreno não é terreno de Satanás. E demorou para me entender o que era isso. E eu falava assim: Senhor, o Senhor disse que a minha casa é tua.
Mas fala que ela é tua, Deus. Porque eu olho para esse ambiente e para o agora e eu não enxergo isso. Então o Senhor me disse: esse terreno não é terreno de Satanás, é meu, é minha aquisição. Então aonde você for, você precisa declarar que aquele lugar pertence ao Senhor. Você precisa ungir o lugar e dizer: Senhor, este lugar é teu. Mas até hoje, Satanás fez o que queria. Pois é, e ele continua fazendo o que ele quer, porque a gente não se posiciona como ungidos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus, tu és digno, Senhor. E tudo aquilo, irmão, que não provém do Senhor, começa a cair por terra e bater em retirada a partir do momento que existe alguém que sabe o que carrega. Você sabe o que você carrega? Se você entender que você carrega a unção do Senhor, unção essa que despedaça todo jugo, unção essa que está sobre você, para que você libertasse os cativos e oprimidos. Você entende a intensidade disso, unção que já está sobre você, que despedaça todo jugo. Se a unção está sobre mim, por que o jugo não tem despedaçado? Porque eu não entendo quem eu sou, porque eu não sei o que eu carrego e porque eu não acredito naquilo que está sobre mim. Quando você crê em quem você é no Senhor e naquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, todo jugo, irmão, é despedaçado através da unção que está sobre você. E aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida hoje vai ser para alcançar outras vidas. O Senhor não quer que nós sejamos apenas mais um osso no meio do vale. Nós nos vitimizamos tanto que nós não conseguimos enxergar o potencial, a qualificação dos céus para as nossas vidas. Porque se o Senhor dependesse de Ezequiel como um osso sobre aquele vale, o ambiente continuaria do mesmo jeito. Então o Senhor te faz pisar, adentrar em vale aonde existe sequidão. E a sequidão é muito numerosa com o número dos ossos, para que você seja aquele que vai se posicionar com a unção que está sobre a sua vida e declarar sobre aqueles ossos. O Senhor, Ele está cansado que nós olhemos para o ambiente e que a gente fala assim: ah, tá tudo bem, fica assim. Não, não tá tudo bem. O Senhor te levantou para ser uma voz profética, para declarar a vida sobre esse osso. Você é ungido pelo Senhor, separado por Ele, para mudar o ambiente aonde você entra. Porque irmão, que quando a gente entra em determinados lugares, a gente se sente intimidado. A gente se sente desqualificado. A gente acha que nós não sabemos, que nós não conhecemos o Senhor, ou que nós não temos nada para oferecer. De nós mesmos não temos, mas no Senhor nós temos tudo. Eu me recordo que eu estava na mesa esses tempos antes da minha colega ser mandada embora. E ela disse assim: Jaine, fala uma palavra de Deus pra gente. E ali eu travei, eu falei: meu Deus, falar o quê? E agora? E aí ela começou a falar sobre o pai dela. E na hora o Senhor me fez lembrar de Salmo 139 e eu comecei a ministrar a vida delas. Mas na hora eu travei. Não era para eu ter travado. Eu paralisei. O Senhor, Ele nos leva a situações para extrair de nós a melhor essência, a melhor fragrância. E o que nós temos para oferecer se hoje você se assenta a essa mesa? Nós fomos chamados para influenciar e não ser influenciado. O meu aroma, a Lê, ela falou sobre isso ontem. E domingo o pastor Cafu falou, não estava mais a Lê, disse que ele falou que o sal, ele não é para dar o sabor. O sal, ele realça um sabor que já existe. Você realça o sabor de Cristo sobre esse mundo. Aonde você tem colocado a planta dos seus pés, as pessoas têm olhado para você e identificado o Senhor. O maior desafio de um cristão é saber que ele não vai ser aceito em lugares. O maior desafio de um cristão é saber que as pessoas não vão querer estar perto dele. O maior desafio de um cristão, você que é adolescente e ainda não passou por isso, você vai vivenciar pessoas te rejeitando. Não por você, mas por aquilo que você carrega.
E às vezes a gente vai olhar e vai falar, mas por que essas pessoas se afastaram de mim? Mas por que eu sempre fico sozinha? Mas por que eu sou sempre perseguida? Mas por que isso só acontece comigo? É por causa daquilo que você carrega. Ô Senhor, a unção que está sobre você, ela é para ungir pessoas. É uma unção que ela despedaça e ela quebra todo o jugo. É uma unção que ela te leva. Olha, é uma unção que está sobre você que ela não para. Como assim? Ela é uma unção constante que te leva a ter uma reação e está em constante movimento. Porque é uma unção que está sobre você que é para pregar e libertar os cativos. Como está escrito em Isaías 61, do 1 ao 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre você. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Espírito do Senhor está sobre você. O Senhor te ungiu, não para você ficar parado, não para você reter o que você ganhou. Para que tanta experiência vivida no secreto, na intimidade com o Senhor, se no momento que Ele precisa que você use, você se acovarda e se cala? Para que viver tantas coisas com o Senhor, se no momento em que Ele coloca alguém ao seu lado que precisa ouvir sobre aquilo que você vivenciou no secreto sozinha, você não tem coragem de falar, olha, eu passei por isso, mas eu venci. O Senhor estava comigo. O Senhor, Ele gera em você para que você gere em outros. O reino dos céus está em constante movimento e nós precisamos pegar esse movimento e ir junto com Ele. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor te ungiu não para que você fique parado e se retenha onde você está. O Senhor te ungiu para que você se levante e ande, para que você faça alguma coisa. E o que eu estou fazendo com a unção que está sobre mim? Quando eu não uso a unção para Deus, eu estou usando para quem? Ah, mas eu não estou usando para nada, então você não está usando para Deus, estou usando para Satanás. Não existe meio termo. Se você não usa para Deus aquilo que o Senhor entregou para sua vida, você está usando para quem? Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me. Não falou para mim assim, ó, fica aqui parado que eu vou enviar até você. Não. O Senhor te ungiu para que você fosse. Para proclamar. O Senhor te enviou para restaurar os contritos de coração. Existem muitos corações que ainda não foram restaurados, porque nós, ungidos do Senhor, estamos retendo a unção para nós. Estamos inchados e inflamados de tanta unção que não tem sido passada para frente, que não tem alcançado o propósito pelo qual ela está sobre nós. Restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. O Senhor te ungiu para restaurar o coração dos contritos, para proclamar a liberdade. Então, se o coração não está restaurado, nós somos culpados. Se as vidas ainda estão presas, nós somos culpados diante do Senhor. E a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Se até hoje as vidas ao nosso redor, até mesmo a nossa família, têm vivido em cativeiros e têm vivenciado um ciclo que não para, que não se detém, é porque nós, ungidos do Senhor, não temos feito o nosso papel. Não temos desempenhado com excelência aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: Jesus levou cativo o cativeiro. Que cativeiro é esse que Jesus levou cativo? Começa a analisar a sua família, a sua casa, o histórico da sua casa. É prostituição, é bebida, é vício, é divórcio. Começa a analisar esse histórico. Isso não é normal. É homossexualismo. Isso não é normal. É porco, é pica, é disputança da ópera, é ódio, programar o Davi se contratar, trito, tá concito. É
que respeito um com o outro. Quando abre a boca, nunca é para abençoar, isso não é normal. Começa a analisar o histórico da sua casa, da sua família, e a identificar que são prisões, que o Senhor te libertou para que você libertasse eles também. Então eles permanecem aprisionados e abarrados, porque eu, Jaine, não me posicionei como uma ungida do Senhor. Eu não quero pagar o preço, o problema dele. O Senhor não te salvou para que você entrasse no céu sozinho. O Senhor te salvou, te resgatou, te libertou, te limpou. Mudou a sua história, mudou a minha história. Esses dias eu fiquei tão irada, meu irmão, mas tão irada. Na hora eu falei assim, que santa eu me identificar para você Senhor, que eu posso olhar para mim, que se eu sou pior. Senhor, que eu posso olhar para mim e lembrar que o Senhor que libertou, que o Senhor teve misericórdia assim, que o Senhor me perdoou. Apesar de alguém ter lá, o Senhor teve que quando eu olhar, decidiu sua ribaí. E não entender porque quem age assim, que eu posso olhar para mim e falar, Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia dele. Satanás, ele age lógico que ele faz. Ele vai eliminar os nossos corações para que gere em nós coisas que faça com que nós enchemos de orar. Eu vou orar para ele porque... Para que eu vou orar por ele? Como ele é, ele não quer nada com nada. Que possamos, irmãos, agir como ungidos do Senhor e começar a declarar em nome de Jesus que todo demônio que tenha amarrado a vontade deles, em nome de Jesus, que bata em retirada, para que pela livre e espontânea vontade eles estejam livres para escolher o Senhor Jesus. Você precisa entender que existe uma guerra, existe uma artimanha de Satanás onde ele prende o que a pessoa quer e ela não vê o que ela precisa. A vontade dele é amarrada, ela não enxerga que precisa de Jesus. Você é luz, para que você expulse as trevas. O Senhor te resgatou, te libertou, teve todo o cuidado de livrar a sua vida da morte quantas vezes. Aquele dia que a gente pensou que não ia dar mais nada, que não ia sair mais nada dali, e que a gente desistiu da vida vivendo, quem nunca? Do dia que a gente deitou a cabeça no travesseiro e desejou morrer, quem nunca? Mas por que ela desejou morrer? Ela tem tudo. Ai, Jesus. Só o Senhor sabe, irmão. Mas em todo o tempo nós estamos aqui. O Senhor teve misericórdia de nós, que possamos ter misericórdia dos outros. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Isaías 9,4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Irmãos, a unção, ela não apenas quebra o jugo, mas a unção de Deus sobre a sua vida, que já foi liberada e confiada sobre você, ela é capaz de fazer com que o cetro do opressor sobre nós e sobre os nossos familiares sejam quebrados. Por que que Satanás faz de tudo para que eu não ore, para que eu não busque, para que eu esfrie, para que eu não me veja como o Senhor me vê? Porque no momento em que você entender quem você é em Deus e aquilo que você carrega, Satanás não tem mais legalidade. É por isso que ele tenta nos intimidar. Quem você pensa que é para orar por ele? Quem você pensa que é para fazer isso? Santa Runa. Ah lá, virou crente, agora não quer nem mais saber de nós. Satanás, ele faz de tudo para calar a voz profética. Satanás, ele faz de tudo para minar uma unção que deveria jorrar sobre outras vidas. Oh, Espírito Santo de Deus. A unção, ela não apenas quebra o jugo, mas ela também quebra o arco do forte, como está escrito em 1 Samuel 2,4.
O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. O arco dos fortes é quebrado. Tudo aquilo, irmão, que Satanás tenta ou ele gera sobre as nossas vidas, com a unção do Senhor sobre nós, entendendo o que nós somos e nos posicionando contra ele. Irmão, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje tem invertido, né? Hoje o diabo insiste e a gente foge dele, né? Não ele foge de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele precisa fugir de nós e entender que ele não tem espaço nem legalidade em nossa vida. Mas tudo isso se nós resistirmos a ele em todo tempo. Olha, isso parece ser prazeroso, eu quero, mas eu não quero. Não, eu não posso, eu não quero. Isso, olha, isso parece ser uma boa, mas eu não quero isso, Senhor. Que possamos querer o que o Senhor quer e deixar de querer aquilo que o Senhor não quer. A Bíblia diz que antes do Senhor chamar Abraão, o Senhor, o pai de Abraão, ele fala assim: nós vamos sair daqui de Ur dos Caldeus e nós vamos até a terra de Canaã. Olha, eu nunca tinha me atentado a esse detalhe. Então o pai de Abraão pegou o seu filho, a sua nora Saraí, pegou o seu neto e falou assim: nós vai partir para Canaã. Só que antes dele partir para Canaã, o seu filho morreu. Não é Abraão. O seu outro filho morreu. E aí ele decide ir até a terra de Canaã. Então alguma coisa aconteceu para que eles decidissem se levantar e ir até Canaã. Então o Senhor permite coisas e situações acontecerem nas nossas vidas para que a gente se mova em direção ao propósito, à promessa e aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Abraão já era ungido desde sempre, sem antes saber. O Senhor já conhecia Abraão antes de Abraão conhecer o Senhor. O Senhor estava movendo o cenário para atrair Abraão e ele nem sabia. Só que tudo começou com o seu pai, só que teve um porém. O seu pai, ele saiu para ir até a terra de Canaã. Só que ele se deparou com uma cidade que tinha o nome do seu filho que morreu. E sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele ficou lá naquela cidade até o dia que ele morreu. Então, é tempo de nós nos desapegarmos de coisas que nos aprisionam. Se o Senhor te tirou de lá, por que você está se enfiando de novo? Se o Senhor te tirou, te libertou, te limpou, te purificou, te fez livre, por que você insiste em voltar para a cela que a porta já está aberta? Nós fazemos isso todo o tempo. Ele saiu com o desejo de ir até a terra de Canaã, mas o fato dele se apegar a algo que já não existia mais fez com que ele perdesse o propósito, o foco daquilo que o Senhor tinha. E aí, irmão, isso é muito forte. Porque depois que Abraão ele pega o seu sobrinho, né? Ló, sua esposa, e ele vai seguir esse caminho, o Senhor fala com ele. É a primeira vez que Abraão escuta a voz do Senhor. Só que olha o que o Senhor fala: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que casa? Se ele já tinha saído de Ur dos Caldeus. Ele não tinha uma casa. Que parentela? Se o pai dele morreu, o irmão morreu, só tinha ele, a esposa e o sobrinho. Aí o Senhor está falando assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai. Olha, irmão, olha a direção, sai e vai, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai. Então o Senhor deu uma direção para Abraão: ó, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor estava levando Abraão a entender: não se apegue naquilo que aconteceu. Porque o Senhor não queria que Abraão fosse que nem o pai dele, que se deteve em uma cidade que carregava o nome do seu filho que ele havia perdido. O Senhor não quer que você se detenha naquilo que já passou, naquilo que você perdeu, mas que você possa seguir a direção e a voz do Senhor e avançar para aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Se Abraão tivesse se detido naquele momento onde ele perdeu o pai, onde ele não tinha casa, ele poderia falar: eu vou voltar para Ur dos Caldeus, mas ele não voltou.
Ele ouviu a voz do Senhor. E é por isso, pela ouvir a voz do Senhor, pela obediência, que ele vivenciou as promessas de ser um pai de multidões. E tudo que você for ler na Bíblia, você vai ver Abraão, 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 o que o Senhor fez, o filho da promessa, o temor que ele tinha. Salmos 46, 9 a 11 fala assim: Ele faz cessar as guerras até o confim ou até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Irmão, o Salmos 46 já consegue colocar aí, por favor? É o Salmos 46. Pode colocar qualquer versão, não tem problema não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, ele é, não ele era ou ele será. Deus, ele é o seu refúgio e a sua fortaleza onde você estiver. Jaine, eu preciso correr, me esconder da vontade de desaparecer do mundo. Não, o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. E o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eu falo com a Gêmea e achei outro nível, cara. A gente até brinca assim, né? Ah, eu queria que o Senhor falasse comigo de tal forma. E o Senhor nunca fala da forma que nós queremos. Só que você já parou para pensar que o socorro bem presente do Senhor na hora da nossa angústia pode ser alguém que o Senhor está levantando de madrugada para orar por você e você nem sabe? O socorro bem presente do Senhor na hora da angústia pode ser alguém que o Senhor está lá, ó, um mês, jejua pelo meu filho Ismael. Ele vai precisar, eu quero que você, mas eu nem sei quem é o Ismael, Senhor, não quero saber. Eu preciso que você jejue pelo meu filho. O Senhor, ele movimentou um rei para que ele perdesse o sono, para que ele não jejuasse, para que ele pensasse em um homem que estava numa cova. Esse é o seu Deus. Pode passar, Gé. Pelo que não temeremos. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. E pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando você entende que você foi ungido e separado pelo Senhor, nós não temeremos. Por que a gente teme, irmão? Ainda que algo aconteça, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Pode passar, por favor. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o que é que está rugindo e perturbando a sua vida? E tem roubado a sua paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Você é ungido pelo Senhor, era para você desfrutar da paz de Cristo sobre qualquer circunstância e momento. O que é que está rugindo e perturbando a sua vida? A Bíblia diz que, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pode passar, gente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, ó, o que é que está rugindo, que está perturbando a sua vida? Mas o Senhor está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você entende que você carrega esse rio dentro de você? Esse rio que alegra a cidade de Deus. Se esse rio alegra a cidade de Deus, por que nós não desfrutamos dessa alegria do Senhor mesmo em meio da tristeza? O santuário das moradas do Altíssimo. Pode passar. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Se você entender que você é ungido, separado pelo Senhor, você vai desfrutar e compreender que o Espírito Santo traga a nossa memória e nos lembre que o Senhor está no meio da minha casa, no meio do meu trabalho, no meio da minha faculdade, no meio da minha escola, no meio da minha família, no meio dos meus amigos, e Deus está no meio e ela não será abalada, e Deus o ajudará ao romper da manhã. Sabe aquela noite que você está falando assim, não vai passar, eu não aguento mais. O Senhor está rompendo a noite para o dia para te ajudar, irmão.
Só que nós nos esquecemos disso. E ele fala assim: ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Só o Senhor é capaz de fazer cessar as guerras. Quais são as guerras que você tem vivenciado e que você tem clamado pelo Senhor para que ele cesse? Nessa noite o Senhor está falando que ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Até onde você não imaginou, o Senhor faz cessar essas guerras. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E ele continua assim: ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Provérbios vai falar sobre um óleo, sobre a canela também. E ela vai falar sobre esse óleo que era ungido numa cama. Só que diferente do óleo da unção, que era para consagração, que representava a presença do Senhor, representava prosperidade, representava intimidade, representava santidade. Aqui em Provérbios, a mulher está usando esse óleo, mas ela está usando para prostituição. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês e para mim. O que nós temos levado para o lugar secreto da nossa vida? Provérbios ele fala sobre uma unção na cama, mas que era uma unção onde era sobre prostituição, ou seja, pegou aquilo que era consagrado, aquilo que era de Deus e usou para pecar. Quando eu não uso aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida para o Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando? E o que nós temos levado para esse lugar secreto da nossa vida? Perfumes do mundo? A canela, ela exala uma essência também. Nós temos levado o quê? Desejos, prazeres, distrações? Ou nós temos levado para esse lugar de intimidade com o Senhor um óleo do Santo Espírito, aonde nós oramos, aonde nós meditamos na palavra, aonde nós nos consagramos? E enquanto aquela mulher adúltera, ela perfumava a sua cama para seduzir a noiva de Cristo, nós devemos preparar a nossa vida para o nosso noivo verdadeiro, que é Jesus. Cânticos, ele diz assim: o teu nome é como um unguento derramado. João 2,20 diz: entretanto, vocês tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Aqui a unção, ela se refere ao poder e à orientação do Espírito Santo, que reside em todos nós, nos capacitando para o serviço de Deus. Então a unção que está sobre você, ela te faz ganhar pessoas, territórios, declarar que aquele lugar pertence ao Senhor. A unção que está sobre você faz você trazer a existência na nossa realidade, no nosso plano atmosférico, algo que ainda nem aconteceu nos céus. Mas entendendo quem você é, da onde você é, para onde você vai e aquilo que você carrega, você é capaz de tirar e trazer à existência. O tio João ainda não pertence ao Senhor, mas Jesus, eu unjo a vida dele e declaro, Senhor, que ele pertence a ti. Você toma posse e libera sobre a vida das pessoas, no presente, algo que o Senhor vai fazer no futuro. E a unção que está sobre nós, ela nos orienta, ela nos dá direção, ela nos capacita para o serviço. E por isso eu digo, irmão, que nós estamos prontos e habilitados para o trabalho que Deus confia em nós. Nós somos ungidos para caminhar, se levantar, ir, apregoar, restaurar, libertar, exalar o perfume de Cristo aonde nós somos. Você foi chamado para isso, feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos, Jesus, por este momento, Senhor. Pai, por este tempo, Jesus, diante de ti. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Senhor, pela covardia, Pai, de reter aquilo que era para liberar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós nos calamos. Senhor, quando o Senhor queria que falássemos. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que era para nos avançar, Senhor, e nós recuamos.
Oh, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós duvidamos, Pai, da unção que está sobre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, nós nos posicionamos mais uma vez. Senhor, como ungidos do Senhor, Pai. Senhor, preparados, qualificados e capacitados, Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor sobre as vidas. Senhor, para restaurar os corações contritos. Senhor, para libertar, Senhor, os cativos e oprimidos, Senhor. Declarando, Pai, que eles pertencem a Ti. Leve nessa noite, irmão, o nome de alguém ou os nomes das pessoas que você quer que esteja aqui e comece a declarar: Senhor, eu unjo, Senhor, e declaro que ela pertence a Ti. Senhor, eu unjo, Pai, e declaro, Senhor, que a Samanta, Pai, pertence a Ti, Senhor. Jesus, eu unjo, Senhor, e declaro que o Gabriel, Pai, pertence a Ti. Senhor, eu unjo, Pai, e declaro, Senhor, que o meu pai Pedro, Senhor, pertence a Ti. Senhor, eu unjo e declaro, Pai, que a minha mãe Odila, Senhor, pertence a Ti. Senhor, eu unjo e declaro, Jesus, que o Leonardo, Senhor, pertence a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, eu unjo, Senhor, e declaro, Pai, que o meu irmão Ricardo pertence a Ti, Senhor. Jesus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que está ungido, Pai, desde a entrada à saída. Senhor, e que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, não importa se será hoje, se será amanhã. Oh, Senhor, ou quando será, Jesus. Espírito Santo, eu creio naquilo que foi liberado sobre a minha vida, Senhor. Ora, bachurianda, arabachou, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós ungimos e declaramos o nome de cada vida, Senhor, que os Teus filhos estão levando em oração a Ti agora. Senhor, nós subjugamos todo o poder das trevas sobre eles, declarando em nome de Jesus, Senhor, que eles pertencem a Ti, Pai. E nós damos uma ordem em nome de Jesus para que todo espírito opressor, em nome de Jesus, bate em retirada, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que haja vida, Pai, sobre esse vale de osso seco. Senhor, eles não serão, Pai, conhecidos, Senhor, como ossos numerosos, Pai, e sequíssimos, mas eles serão conhecidos como um exército grande e extremo, Senhor, que está vivo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Ora, bachuriana, arabaixou. Oh, Jesus, nós declaramos a Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.